Alunos, então vamos falar aí dos grupos, né, das plantas. A gente vai falar de um por um, tá? Explicar direitinho para vocês poderem entender aí o passo a passo as características de cada grupo, tá? Então vamos falar agora das briófitas. As briófitas aqui, ó, na página 37, tá bom? Aqui. Bom, as briófitas, gente, são plantas, né, bem pequenas, de pequeno porte, tá bom? Geralmente aí são exemplos, né, de briófitas, os musgos, as heptáticas, os anthoceros, né? Ou seja, aquelas plantinhas verdinhas que dão às vezes nas pedras, né? Que muita gente fala de lodo, né? Aquelas que dão ali, né? Que crescem em outras plantas. Aí tem muitas pessoas que chamam, né, as briófitas de parasitas por causa disso, né? E as briófitas, elas não possuem vasos condutores de seiva, né? Exemplo, a água e os nutrientes das briófitas é passado de célula a célula, de célula a célula. Por isso, as briófitas são pequenas, né? E as briófitas se desenvolvem aí em lugares úmidos e elas têm um importante papel tanto no ambiente quanto no desenvolvimento do solo, né? Porque elas ajudam ali na degradação das rochas, né? Elas ajudam ali a despedaçar as rochas, mas elas também ajudam a unir algumas, né? Então, ou seja, ela ajuda ali a formar o solo, né? Ela ajuda ali a manter a umidificação do solo, né? E elas se desenvolvem, né? Através de dois processos de reprodução, né? Elas têm aí dois processos de reprodução. Elas têm o processo de assexuada e o processo assexuada. O processo assexuada e o processo sexuada. Ai, tia, pelo amor de Deus. Vamos lá. Primeiro você entenda. A sexuada, ela não precisa de nenhum outro estímulo para se reproduzir. Ela por si só reproduz. Mas como que as briófitas fazem isso? Bom, conforme elas vão crescendo, elas produzem os esporos. Os esporos caem, né, com o vento ali, o balançar do vento, né? Eles caem e dá origem assim a outras plantas, outras briófitas, certo? Às vezes aí o vento, né, carrega aí esses esporos para outros lugares, dando origem a outras briófitas em outros locais, a outras plantinhas dessas em outros locais. Essa reprodução, né, a reprodução que tem aí o vento como um dos responsáveis, se chama de anemofilia. Tá? Anemofilia é quando aí as plantas se reproduzem com a ajuda do vento, né? Soltando ali os poros e dando origem a outras plantas, ok? Essa é a assexuada. Quando é sexuada, né? O gameta, né? A água transporta os gametas masculinos até os gametas femininos e dão aí origem a outras plantinhas. Porém, como essas plantinhas são bem pequenininhas, né? Se esse lugar não tiver bem úmido, esse solo não tiver bem úmido, essas plantinhas não vão conseguir se reproduzir pela reprodução sexuada, certo? Então, elas não vão conseguir, né? Por quê? Porque quando o solo é úmido, como elas são pequenininhas, elas precisam da água, né? Dessa umidificação para entrar ali e carregar o gameta masculino para o gameta feminino para assim acontecer a reprodução, certo? Nesse exemplo aqui, ó, se vocês observarem aqui, ó, você olha aqui, você tá achando que é grande, né? Mas cada negocinho desse tem 1 centímetro. 1 centímetro, ela é pequenininha. E esse daqui está mostrando aí uma reprodução assexuada, onde o esporo lá em cima se solta, cai, né, e forma outra plantinha. Ou às vezes aí o vento pode levar, né, e dar origem a outra briófita mais longe ainda, certo?
Então, a gente viu, então, que as briófitas não possuem vasos condutores, né? E elas se reproduzem de forma assexuada e de forma sexuada. Quem tiver mais alguma dúvida, é só ler aqui, né, sobre as briófitas. Agora vamos falar sobre o outro grupo, na próxima videoaula.